João 14, versículo 1 em diante. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tende visto. Somente até aqui. Amém. Está entre nós, irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor. E todos nós não andamos sem a palavra do Senhor. A Bíblia nos informa que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero deixar bem claro aqui: palavra de Deus não é o que sai da minha boca em pensamento humano. Palavra de Deus não é aquilo que dá um estalo na minha mente e eu venho aqui falar o que eu penso, sentimentos do meu coração. Que se você se deixar ser levado pelo meu pensamento, por aquilo que eu acho, baseado no achismo ou no espírito de adivinhação, você não vai ter vida. Por quê? Que a palavra de Deus, ela já está revelada pelo Espírito Santo de Deus, que são os pergaminhos, o texto sagrado, a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a mensagem da palavra de Deus, que também é o evangelho do nosso Senhor, Gênesis, Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendito seja o nome santo do Senhor. E também Deus nos exorta a examinar as Escrituras. O próprio Senhor Jesus: examinais a Escritura, porque dela testifica de mim. Quando nós olhamos, por exemplo, para Josué capítulo 1, Josué se vê em dificuldades. Moisés, amigo de Josué, o líder de uma quase nação, o povo de Deus, hebreus. Moisés então cessou a sua vida, terminou a carreira, combateu um combate excelente diante do Senhor. Apesar de seus pecados, apesar dos seus tropeços, o Senhor tomou ele para si. Josué se vê em uma situação difícil. E quando Josué olha para aquela grande multidão que ali estava, mais de 70 mil pessoas, e Josué naquele momento se vê sozinho. Josué está vivendo um luto. Josué está naquele momento com o coração fechado. Por quê? Porque ele era simplesmente alguém que acompanhava Moisés. Toda a responsabilidade a partir de agora, então, está sobre as mãos de Josué. E Deus olhou para Josué e não viu nele disposição para continuar, mas tinha um chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Deus veio a Josué dizendo: se esforça, tem muito bom ânimo, que eu te ajudarei. Mas ninguém consegue andar nesta terra, enfrentar as dificuldades sem a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras fora do texto bíblico, promessas fora da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, a sã palavra, a verdade da palavra, a verdade do Deus soberano, a confirmação das suas promessas. Ninguém vive. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor olhou para o coração de Josué
e viu que parece que mesmo Deus dizendo a ele: Josué, esforça-te, tem muito bom ânimo, que eu te ajudarei, e fez a ele promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhe para o oriente, para o ocidente, demarcou terras e disse: Josué, aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu te ajudarei. Se esforça, ou seja, em outras palavras, haverá levantes, terá momentos da sua vida que você não terá condições, o teu limite chegará, mas lembre-se, quando Deus olha para Josué, ele está desanimado, parece que não adiantou. O Senhor disse: Josué, você quer que estas palavras que eu estou dizendo cumpra na tua vida? Medite na minha palavra dia e noite, nela estão as promessas que fiz aos pais dos seus filhos, a todos que aqui estão, que eu daria uma terra que manaria leite e mel, e a minha palavra é eficaz e verdadeira, minhas promessas são verdadeiras, ela não volta atrás. Então, Josué, todos os dias da tua vida, esforça-te, mas não saia da minha palavra, antes medite e examine, ou seja, coma e beba da minha palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não é só por um momento, não é só na hora da dificuldade, mas dela medita e examina de dia e de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, irmãos, ninguém vive sem a palavra de Deus. Então, nesta noite, não diferente, aqui o discípulo e apóstolo João, o discípulo amado do Senhor, este homem, irmãos, que viveu com Jesus, nós vemos que este homem agora, na última semana antes da morte do Senhor Jesus, ali, irmãos, Jesus reúne os discípulos e vai dizer a eles que Judas o trairá, vai dizer a eles que Pedro também o negará, antes que o galo cantasse, 3 vezes negaria o Senhor Jesus. E então, naquele exato momento, também há uma discussão entre os discípulos. Jesus dá a notícia que cai como uma bomba: olha, por estes dias, eu irei passar por uma morte terrível de cruz. Pedro, ouvindo isso, olha só, irmãos, que bênção de mensagem, disse: Senhor, deixa esse negócio para lá, eu deixei minha família, todos nós abandonamos tudo, até a pesca eu deixei de lado para servir o Senhor, nós te amamos. Tá bom aqui, Senhor, dá para continuar pregando aqui. Jesus olhou para Pedro e viu que naquele momento não era o Pedro, era o diabo, e disse: aparta-te de mim, Satanás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não estava expulsando Pedro, Jesus estava expulsando Satanás, que estava falando na sua boca. Por quê? Porque desde a fundação dos séculos, Jesus já era o Cordeiro, louvado seja o nome santo do Senhor, que estaria sobre nós como graça revelada, e o seu sangue vertido na cruz estaria em perdão dos nossos pecados, expiaria os nossos pecados e nos reconciliaria com Deus. Por quê? Porque a onisciência de Deus já sabia que o homem cairia, louvado seja o nome santo do Senhor. E então a provisão de Deus para mim, para você e para toda a humanidade foi o Filho, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele poderia ter escrito nas nuvens as palavras eu vos amo, mas escreveu no corpo do Filho toda a expressão da ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. Cristo recebeu a ira do Senhor em nosso lugar, louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, é nestes últimos dias que Pedro recebe a notícia, aquela notícia bomba. Todos eles estão reunidos em uma espécie de uma reunião aonde iam alimentar-se, cear, e de repente, neste mesmo acontecimento, há uma discussão. Jesus vai partir. Quem fica no lugar? Quem é o maior do reino? E essa discussão entre eles. Judas vai trair o Senhor Jesus, Pedro vai negar. É os últimos dias. Pedro foi visto como alguém que estava possuído pelo diabo para dizer a Jesus: não vai para a cruz,
tá bom aqui. Todo esse sentimento, irmão, toda esta dor, os discípulos estão preocupados. Jesus entra na casa para cear. Há uma discussão. Quero crer que seja Pedro. Eu não lavo o seu pé não, João. João, talvez a Tiago, também não quero, não vou fazer isso. Jesus então entra e vê essa discussão. Está no seu pescoço uma toalha. Eram os escravos que lavavam os pés um dos outros, os seus servos, para que eles pudessem alimentar. A mesa da época não existia cadeira, se sentava no chão e então tinha que lavar os pés. Jesus deu uma lição neles, no momento de discussão entre eles. Quem sentaria no lugar de Jesus ou seria o maior no reino? Jesus tem uma toalha pendurada no pescoço e uma bacia nas mãos. Ele disse: eu vou lavar o pé de vocês. Todos olharam para Jesus. A propósito, é o Nazareno, é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Cristo da glória, é o fundador de todas as coisas, é o Verbo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a palavra de Deus, é o Cristo da glória, é o Salvador, o Cordeiro Santo. Louvado seja o nome santo de Deus poderoso. Ele está com uma bacia nas mãos, um pano no pescoço e diz: Pedro, dê-me aqui os teus pés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pedro não quis. Não, Senhor, o mais ativo, o líder de todos eles, não quis. Não, eu não sou digno. Não posso, Senhor. Quem sou eu para aceitar isso? Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, não terá parte comigo. E o Pedro, sem entender nada, mais uma vez ocioso, disse: então lave os meus pés, não só, mas a minha mão, todo o corpo, meu rosto, os pés, todo eu, minha cabeça. O Senhor disse: não, Pedro, eu disse os pés. Pedro não entendeu nada. Pedro queria se entregar ao Senhor literalmente de uma forma desnecessária, mas isso ainda não foi suficiente, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assentaram-se para cear e naquele momento Jesus olhou para a mesa. O clima está pesado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Daqui a algum tempo Jesus será julgado, condenado à morte, e morte dolorosa, vergonhosa e humilhante de cruz. Terá que passar por uma via dolorosa, xingamentos, brutalidade, ameaças, tapa no rosto, cuspe no rosto, lança, espinho na cabeça, cravo nas mãos e nos pés, chicoteada nas costas. Seu sangue agora vai virar com suor e lágrima, tudo junto, um sangue só. Seu corpo terá cãibra, sobre tuas costas um lenho maldito, de pendurado verticalmente. Os discípulos não têm fome, acabou a sede, não dá para comer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que Jesus faz? Quando olha para eles, toda esta dor, todo este peso, toda esta luta, a casa em silêncio. Eu quero pensar que ninguém tinha fome. Jesus vira-se e diz: não turbe o vosso coração. Credes em Deus é uma afirmação, e agora ele vai fazer um pedido: credes também em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não turbe o vosso coração. Ou seja, tudo que vocês estão vivendo aqui é passageiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vai contar algo que talvez eles não compreendam. Vai falar mais um pouco da vida eterna e de fato qual é o sentido de estarmos aqui, para onde estamos indo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as palavras de Jesus na casa de meu Pai, Ele vai revelar um plano divino a mim e a você. Na casa de meu Pai há muita morada. O autor, que é João, evangelista, escreve um acraseado, ou seja, existe. Este verbo há está dizendo, é afirmativo, existe, há muitas moradas. E vai novamente confirmar a frase. Se não fosse assim, eu não estava dizendo a vocês, elas existem. Tem casa lá, tem morada. Ou seja, em outras palavras, a eternidade,
A morada onde vamos viver não é um terreninho que Jesus deu entrada na cruz do Calvário, não. Ele presenteou com vida eterna, está pronta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Na casa de meu Pai existe, está lá muitas moradas, mas eu preciso preparar lugar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos discípulos ali: se eu não for para a cruz, Pedro, você não tem acesso à eternidade. Se eu não for para a cruz, João, você não consegue entrar na glória do Pai. Salmos 24, versículo 4 diz assim: ninguém pode subir no monte santo do Senhor com a mão suja. Não podemos subir no monte santo do Senhor com o coração impuro. Não podemos subir no monte santo do Senhor com o coração depravado, com raiva do irmão, perseguindo a igreja do outro, falando mal desse, daquele. O Senhor estava dizendo literalmente que só vamos às moradas eternas se Ele nos declarar justo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para ter acesso à glória de Deus, Jesus precisava ir para a cruz. Ele precisava ser dependurado verticalmente, exposto. E sobre ele uma frase de zombaria: Rei dos judeus. Oh, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós que cremos nele, Salvador de todos nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que pagou a minha dívida, aquele que pagou a sua dívida, aquele que sangrou até a morte, aquele que agradou o Pai morrer em perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só temos acesso por ele. Que adianta ter uma morada, não saber o caminho? Que adianta ter uma morada e achar que a obra da cruz é inválida, eu preciso ter obras? Que adianta ter uma morada se eu não tenho condições de comprar ela? Nenhum de nós, porque não se compra com dinheiro, não é negociável aos olhos humanos, ela já está paga e foi pago com sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Pedro entendeu, João entendeu, Tiago entendeu, a igreja entendeu. Por isso adoramos aquele que é digno de honra e de glória. Se temos acesso ao Pai, porque entramos pelo caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem moradas para mim e você, não são as minhas obras, porque a palavra me informa que a minha melhor justiça é um trapo de imundície diante do Senhor. Só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. Salmos 24 vai dizer, versículo 3: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Versículo 4 diz: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não faz juramentos com intenção de engano. Quem? Os anjos perguntam: levantai, ó portas, a vossa cabeça. Em outras palavras, está chegando aí aquele que é isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Levantai, ó portais eternos, a vossa cabeça, e entrará o Rei da Glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmos 24 confirma João 14, versículo 3. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava preparando na cruz o acesso para a eternidade, a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava preparando na chibatada o acesso à glória de Deus, a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava preparando nas câimbras do corpo o acesso a Deus Pai Todo-Poderoso. Foi em cima do seu sofrimento que perdoados foram os nossos pecados. Agora temos comunhão com o Senhor. Temos comunhão, mas sempre existe um Tomé. Entre eles, irmãos, a igreja descreve, a Bíblia descreve, a palavra de Deus descreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras a Tomé: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, e vou preparar-vos lugar. E faz uma promessa:
que está viva até o dia de hoje. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, promessa, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus não está prometendo o céu aqui. Ele está prometendo aonde ele estiver, nós vamos estar com ele. E faz uma promessa que a igreja anela e deseja. E é o foco da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. É e deve ser o foco da vida cristã. Não são promessas desta terra. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, eu vou mudar a tua vida, vou mudar teu cativeiro. Meu e o seu cativeiro foi mudado na cruz do Calvário, quando todos os cadeados foram quebrados, quando a promessa que Deus faz em Gênesis para Eva: nascerá do ventre da mulher aquele que pisará na cabeça da serpente. A promessa cumpriu. Ele venceu a morte, matou a morte, inaugurou a ressurreição, pisou na cabeça do diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O segundo Adão agora está dando a nós, não por direito. Eu não tenho direito, é presente de Deus. Você não tem direito, é presente. Por graça, bondade e misericórdia, Ele deu a nós a vida eterna. João completa: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, basta crer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Minha vida e a sua não se resume do berço à sepultura. Quantos que aqui estão esta noite enfrentando problemas, dificuldades? Eu, você, todos nós. Disse aqui que não existe família perfeita, que crente também não está numa bolha, numa caixa de vidro. Crente não está impedido de passar desemprego, de passar dor, de passar por um luto. Não, nós somos todos iguais, todos iguais. O sol brilha para todos nós, assim como a chuva, o cansaço, a doença. O salário do nosso pecado é morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo conclui: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ontem à noite falávamos assim: não existe oração poderosa. E alguém disse: ué, mas nós não somos justos? Peraí, uma coisa é você ser justo, a outra é ser justificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se somos justificados, alguém justo pagou o que eu devia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse sim é poderoso, e se tem poder dele sobre a minha vida, é dele, não é meu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se estamos aqui esta noite é por causa de Jesus, não por causa de mim. Se olhar para a minha prova e a dor que vivo, e você também, nenhum de nós estaríamos aqui. Isso é o verdadeiro evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia nos informa que então, quando ele voltar, a promessa está de pé. Esse é o desejo da igreja, essa é a promessa que vivemos. Jesus, em outras palavras, está dizendo a você, a mim, o que disse a Pedro, Tiago, João, Natanael, Filipe: você vence tudo isso de olho no que tem preparado para vocês, a eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe, João, esse negócio de lavar pé que você não quer, sabe, Pedro, esse negócio de você não aceitar as coisas, sabe, Tomé, essa sua dúvida, sabe, Tiago, essa preocupação, sabe, André, sabe, José, sabe, Maria, Ana, vocês que estão aqui esta noite, sabe como você vence? Lembrando que tem preparado na glória de Deus para nós. Nosso lugar não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa pátria não é aqui. Não vivemos aqui para a nossa glória, vivemos aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E eu vou voltar, e quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui não promete o céu, ele promete nós estarmos aonde ele estiver. Bem, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Estava confirmando, vocês já me ouviram pregar, vocês sabem, vocês creram. Pedro, você disse que eu sou Cristo, vocês sabem, vocês estão com medo do quê? Para que esta luta?
Pedro, você é esse, você vai me negar. O Judas vai negar. Vocês sabem que vocês são assim. O filho do trovão, João era conhecido como filho do trovão. O João, você sabe que você é um camarada meio indecisivo, meio bravo, tem um coração um pouco meio duro. O Pedro também é assim. O Pedro, vocês sabem que vocês são assim, mas vocês sabem para onde eu vou. Você sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Tomé, o homem da dúvida, apareceu e disse: Senhor, nós sabemos para onde o Senhor vai. Não, nós não sabemos. E como podeis saber o caminho? Quantos que assim estão? Não conhecem o Senhor. O caminho não é uma instituição. O caminho não é uma placa. O caminho não é um livro. O caminho não é a minha teologia. Não é fulano A, B, C, teólogo desse, daquele. Não. A Bíblia ensina a nós, e disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, não tem como ter acesso a Deus se não for através do Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que preparou a morada eterna. Não foi o João, não foi a Maria, não foi o Pedro, não foi o Sebastião, não foi o fundador A, B e C, não foi o teólogo A, B, C, não. Foi Jesus de Nazaré. Foi Ele que levou a chibatada. Foi Ele que foi dependurado verticalmente na cruz. Foi Ele que tomou o fel no lugar de água. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza, promessa passageira não te dá salvação. Milagre de ontem não é garantia do milagre de hoje, mas a fé genuína em Cristo nos levará para ver a face de Deus como ela é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente que não tem vontade de conhecer a face de Deus, nunca quis conhecer o verdadeiro Cristo bíblico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente que vive somente em coisas desta terra, não está interessado em conhecer o Senhor de como Ele é, não quer tocar em sua chaga, não quer ouvir a voz do Senhor, não quer, como Paulo nos exorta, primeira carta de Coríntios capítulo 3, ainda hoje nós vemos ele no espelho esfumaçado, é uma espécie de folha de zinco, o amanhã o veremos face a face. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vence a ansiedade, você vence a depressão, você vence o desemprego, você vence os problemas familiares, você vence. A palavra você, preste atenção, quando colocamos os nossos olhos na eternidade, e para pôr os olhos na eternidade, sem Cristo não há eternidade, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há paz, sem Jesus não há reconciliação com Deus divino e soberano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ir à igreja atrás de promessa, eu tenho percebido que muita gente está despertando para esse assunto. Ir à igreja para ouvir falar sobre sua vida, ir à igreja para ouvir falar sobre o problema de casa. Você já conhece, Deus também. Ele não quer que nós ficamos aqui. Nós ficarmos aqui para o Senhor, o sacrifício foi em vão. Se eu ia diante do Senhor para ouvir falar sobre a minha vida, é o Espírito Santo que sonda nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é o Espírito Santo que prescruta o meu pensamento. Talvez você não saiba, quando você ora, quando eu oro, o Espírito de Deus sonda o meu coração, prescruta o meu pensamento e eleva a nossa oração. Não é um filho como te ensinaram. A Bíblia nos exorta que quem leva a minha oração e a sua ao trono de Deus é a pessoa do Espírito que prescruta os pensamentos de Deus e poderá responder a nossa oração através sim da intercessão de Jesus o Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua necessidade e a minha, Deus conhece todas. Ele sabe o meu limite, conhece o meu deitar e o meu levantar, o seu também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele não mudou. Aquele que me gerou ainda informe no ventre da minha mãe como embrião, conhece
todos nós, e diz à igreja, o Espírito de Deus: entregue a tua vida ao Senhor. Assim como os discípulos, não turbamos o nosso coração. Cremos em Deus, cremos também no Filho. Ele já preparou o lugar para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Falta a segunda promessa, quando ele diz: eu vou, já foi. Louvado seja o nome santo do Senhor, e voltarei. Falta isso, e eu tenho certeza que ele vai voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez individualmente para mim hoje, talvez não será. Talvez individualmente a você, ou no coletivo, ele virá, e todos os olhos o verão, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e a nossa fala será: tu és o Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu és o Filho de Deus. Que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Promessa cumprida. Terá lugar para todos nós. Aqui você compra uma casa e vende. Você compra uma roupa, ela fica velha. Você possui um carro, amanhã perde. Salvação, Deus nos presenteou, dando o Filho de presente a nós. Toda esta dor que você está vivendo, pai, toda esta dor que você está vivendo, mãe, é bíblico. Jesus disse essa fala: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E quem diz, vós vencereis, também está mentindo. Não é na Bíblia que se lê isso. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz assim: eu venci o mundo. Se esforce, tem muito bom ânimo. Jesus também disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele venceu o mundo. E se estamos nele, também seremos em Cristo vencedores, para a glória de Deus. Fique de olho na eternidade. A eternidade nos aguarda. Coloque toda essa bagagem que você trouxe aqui. Talvez você nunca ouviu isso, aos pés de Jesus. Fique com Ele. Ele tem, sim, promessa e vai cumprir. Voltará e nos levará. Lá não terá mais pranto, nem dor. Toda angústia cessará. Todo lamento terminará. Ficaremos com Ele. E aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Esta é a palavra. Que Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e por todos nós, seja louvado e glorificado para sempre. Amém.